O design afetivo, ele faz parte da nossa memória, né? Faz parte da vida. Design ou decoração, quando a gente busca num projeto incorporar, inclusive, opa, a Silene entrou, vou chamar ela aqui. Quando a gente inclusive incorporar assim a nossa cara no projeto, né? A gente usa muito esse artifício. Oi, Oi, Sirlene! Bem-vinda! Ó, obrigada. levanta um pouquinho sua câmera que tá cortando um pouquinho da sua cabeça. Aí, acho que melhorou. Melhorou sim. Hum. Que bom E ter aí, você aqui, muito bem-vinda, né? Eu aqui em Minas e você em obrigada. Vitória. Aí, como é que tá aqui na quarentena em Pois GV? é. Ah, tá na medida do possível, tá bem, né? Tá razoável. A gente segue, a vida não pode parar, né? Hoje eu falei Hum. isso. A gente tem que ir levando, né? E eu tava aqui conversando com a turminha que está aqui com a gente sobre o design afetivo, né? E como que ele Uhum. pode, como que a gente pode incorporar isso tanto na decoração, quanto no mobiliário, na casa em geral, né? E eu te convidei para falar disso, que eu acho que você é uma das pessoas que emprega muito bem, né, o Obrigada. design. No processo, a gente está aprendendo a lidar, né, com esse movimento do design afetivo, né, que nem é um estilo, né, é um movimento, é uma proposta de melhorar a vida e trabalhar especificamente o bem-estar do cliente. Acho que resume bem isso, né? É o bem-estar. Eu E estava até falando aqui que quando a gente quer incorporar mesmo a cara, colocar a cara do cliente num projeto, a gente busca muito a memória afetiva, né? Trazer recordações de viagens, de vida, de família, né? Eu acho que isso faz parte e que faz realmente a casa ficar com a nossa cara, né? isso aí, então, trazer a história dele, a essência, né? O cliente ele passa a se sentir como se fosse no seu ninho, né? A casa passa a ser parte de você. E trabalhar isso no projeto do cliente é uma coisa gostosa, assim, sabe? Porque o resultado traz uma satisfação muito grande, que você realmente causa emoção. Não é um espaço bonito como uma mostra ou como uma capa de revista. É mais que isso, entende? É Sabe, a o pessoa nosso entra refúgio, né? em É onde a tudo. gente recarrega as energias, que a gente vem para descansar mesmo, para se abrigar, né? Isso E aí. acho que essa é a importância da gente empregar o design Uhum. afetivo, trazer nossas memórias para que esse Uhum. projeto fique muito bacana, aconchegante, né? Eu até estava conversando com a Uhum. Dia de Fassarela, da CI, ela me falando que ela ouve muitos clientes que vão lá fazer compras e dizem assim: ah, não ligo para casa, não, eu quero um sofá mais Uhum. barato, não ligo, eu quero viajar. E até semana Uhum. passada eu conversando com a Silene, a gente falou sobre a casa hoje, né? Nesse momento que a gente está tendo que curtir a Uhum. nossa casa ou sermos obrigados a ficar em casa, né? E como que a gente se preparou para isso, né? Realmente, realmente é isso, o Dri. Quando a gente, por exemplo, a gente estava num momento que estava muito acelerado, né? E você trabalhando várias horas por dia, e você chegava em casa, você chega, né, em casa, e aí você
precisa refletir se realmente essa casa, ela te abraça, ela te acolhe. Você sente alguma emoção quando você chega em casa? Você se sente como se fosse um porto seguro. Então, assim, igual você falou, esse período agora, justamente onde a gente deixou esse momento que a gente estava acelerado do dia a dia, e a gente passou a ficar dentro de casa, a ter que curtir a nossa casa. Então, é um momento para que a gente possa refletir mesmo. Será que essa casa, ela realmente me representa? Será que nela contém a minha história? Será que contém a minha essência? Porque o bem-estar, ele tem a ver com isso, né? Então, assim, até mesmo para a gente se questionar. Será que eu sou a principal visita? Será que eu preparei a minha casa para que eu seja a principal visita dela? Sabe? Porque tem muito cliente que a gente percebe que viu uma casa muito legal, ou gostou daquele estilo, até do estilo do profissional, e quer aquilo. Ah, eu gosto muito de receber, eu quero trazer. E aí a gente se depara com um momento como esse, que, cara, você que é a sua visita. A sua casa tem que ter preparado principalmente para você. Lógico que receber é uma delícia. Eu adoro receber as pessoas, né? Eu adoro ter um cantinho para receber. Mas assim, para eu estar bem na minha casa, eu preciso que ela tenha as minhas referências, né? Eu acredito nisso. Né? Eu já vinha trabalhando com isso sem saber que era design afetivo. Eu falava para o cliente, olha, eu vou trazer personalidade, eu vou trazer o seu estilo, o que que você gosta, sabe? Então eu trabalhava de uma forma sem entender muito o que que era. E aí quando surgiu esse movimento, porque não é um estilo, né? É um movimento. é, então, isso passou a ter uma certa importância, porque tem um norte, você também se desprende de algumas coisas que para você antes não era tão importante, entendeu? E aí você É, começa a é, perceber, né, hoje a gente que está falando muito em design biofílico, né? Em isso. humanizar, virou o termo do momento, né? Uhum, Mas que a gente já empregava, né? uhum. E isso há um certo tempo, né? Faz parte do nosso projeto. O design biofílico, eu acredito que ele esteja dentro do design afetivo, assim como o design afetivo você pode aplicar o design biofílico, entendeu? Uhum. Porque se você tem uma relação muito forte com plantas, ele passa a ser um design afetivo. E você, ao mesmo tempo, está aplicando um design biofílico, que é trazer um ar melhor para sua casa, é trazer o verde que te reconecta com a natureza. Tem tudo a ver com design biofílico, mas também, por exemplo, aquela planta, ela tem a ver com a sua história, entendeu? Por exemplo, eu ainda quero trazer aqui para casa uma samambaia chorona, porque não sei se vocês chamam de samambaia chorona, não sei o termo técnico, mas é aquela samambaia que vai até o Chamo, chão. chamo, sim. Aham. E, assim, eu acho lindo. Então, assim, eu quero ainda arrumar um cantinho para ter essa samambaia. Então, quer dizer, tem design biofílico, mas para mim é design afetivo também, entendeu? Porque tem Uhum. memórias, carrega A Sandra até memórias. falou, né? Design biofílico é diferente do design afetivo, né? Sim, são O propostas biofílico totalmente diferentes. incorpora, mas Isso eles aí, são. investimento. Silene, aproveitando que a gente está aqui, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente como que você emprega esse design afetivo num projeto. Como que você faz ser parte para um cliente para chegar até esse Uhum. afeto. Então, é todo um processo. E o que difere realmente é você dar atenção às particularidades do cliente. E, por exemplo, eu posso achar, quando você não aplica o design afetivo, o que que acontece? Você é como se você fosse o autor daquele projeto, né? Uhum. Você desenvolve a autoria E sua, a gente vê muito você projeto que não tem a cara isso, do do cliente. cliente, não Né? tem a Então, é cara essa do anamnese que profissional. eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Olha só como a gente está importante, Onara do Decore e Decora aqui. Oi, Onara, que prazer ter você aqui com a gente.
Pois é, Sirlene. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que você faz a anamnese, como que Uhum. você chega até... que às vezes o cliente ele não se abre, né? Não. E aí, como Então, que você faz isso? Qual é o seu truque, esse sua todo um dica? processo, que aí você vai fazendo um questionário, né? Que é ou é briefing ou anamnese, que aí você vai perguntando, porque o design efetivo tem muito a ver também com as sensações, com as cores, né? Então, é o lado sensorial. E aí você vai, né? Eu levo um questionário e aí vou perguntando, vou conversando, tentando entender. E assim, às vezes, a gente sente uma certa dificuldade porque eles já estão meio que com as respostas meio prontas, te passo aquilo, eu quero assim, eu quero tal, tal, tal. E aí você demora, você não pode parar ali o processo, né? Você tem que continuar e instigar para que ele conte um pouco da história. E aí você, às vezes, você percebe alguma coisa, uma peça, aí você fala assim, é legal aquela peça, me fala um pouquinho, eu vi aqui na sua casa que você tem isso e tal. E aí é como se você, eu chamo de, o momento de abrir gavetas, porque você respondeu, você anotou tudo que o cliente queria, mas você ainda não entendeu a essência dele e quem é realmente essa pessoa. Então, E é aí, importante você ir à casa do cliente, conhecer o sempre, cliente, né? sempre, Investigar e, como você está dizendo, abrir as sempre. gavetas e ir Esse momento de buscando. abrir a gaveta é justamente isso que eu chamo, que é a hora que ele fala assim, ó, espera um pouquinho, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ela vai, abre uma gaveta e pega lá no fundo alguma peça e fala assim: olha, se não for atrapalhar o projeto, ou se você achar que não vai ficar muito feio, essa peça tem um valor sentimental, é um amigo que trouxe de uma viagem, foi um momento muito importante, ou então, assim, isso tem referência com o meu casamento, ou com o nascimento do meu filho. Aí ela abre outra gaveta, e aí essa hora que começa a gente entrar Despertar, né? e aí você começa a anotar tudo, né? Essas informações, eu tiro foto da peça e aí eu vou motivando ela, olha, não, muito legal e tal, me fala mais, me conta dessa peça. E aí você começa a entender quem é esse cliente. E aí ele passa a se sentir fazendo parte do projeto mesmo, isso que é legal. Que aí depois que você leva todo esse briefing que você fez para o escritório, eu monto o layout, né? Porque aí tem a parte técnica, que é você trabalhar a ergonomia, né? Você trabalhar o layout, as proporções, né? O que fica legal no espaço da pessoa. E aí depois é o momento que você vem e pega esses gatilhos, né? Que ela foi te passando. Eu monto um mood board ou um painel de referências, né? Que a gente chama. E Uhum. aí, a partir desse painel, a gente monta o projeto e aí a cliente ela fica com esse painel de referências. Olha, eu pensei no sofá, aquela peça que você me falou, vamos dar um destaque para ela, assim, ela vai ficar bem. Gente, a gente não pode falar que essa peça não combina com o estilo que eu estou querendo propor. Entendeu? Eu acho que é muito além disso. Porque quem vai viver é aquela pessoa e aquele objeto para ela tem valor inestimável, porque sabe? Tem uma história, tem uma essência. E você chegar em casa e ver, observar e ver que isso foi valorizado pelo profissional, né? Tem uma certa Eu acho que diferença. fazer a diferença no projeto é justamente isso, é saber ler, né, a Mas é essência do entreter. cliente, né? E não Uhum, só ler, no caso, entender essa essência, poder colocar ela, né, num uhum. projeto, E usar respeitar, né? essas referências, né, num Uhum, projeto. E você também desenha mobiliário, né? Estou sabendo que você está desenhando, inclusive, para 3 marcas, né, importantes que ainda
Tô doida para saber quais são, você não me contou tudo ainda, mas me conta um pouco do desenho do mobiliário no seu trabalho e na memória Uhum, afetiva também, como é que ele entra? Oi, uhum. Georgia! Georgia entrou aqui agora. Beijo para Uhum. você! Da mesma proporção que acontece na nossa casa, onde o mobiliário, onde tudo que você tem na sua casa tem que ter uma relação com você, pode ser até um aconchego, pode ser, sabe aquela coisa de você chegar em casa e querer se jogar num sofá, em querer ter aquela cadeira que é uma memória que você ganhou de alguém, ou então, ou mesmo que tem um design que seja super contemporâneo, mas que tem linhas que, entendeu? Faz referência com a sua história, que você se sente bem admirando e gostando. Então, quando a gente trabalha, quando a gente percebe que, que o cliente, até depois que sair dessa fase, vai buscar ter esse espaço, ter esse aconchego necessário, esse bem-estar, esse refúgio que a gente vem falando, o que acontece? Para quem desenha hoje mobiliário, a gente tem que estar conectado com isso. Então, o desenho que eu faço hoje é pensando muito nesse lado da memória afetiva, que é você usar o artesanato, é você fazer uma junção da tecnologia da indústria, mas, sabe, passar para eles a importância de ter um braço mais artesanal, é trazer o artesão para dentro da indústria. Vamos trabalhar um pouco do macramê, vamos trabalhar um crochê, vamos fazer uma marcenaria que tenha mais um modo mais artesanal de trabalhar, mesmo que seja. E isso remete ao design afetivo já, né? O macramê, o crochê, né? Isso. Inclusive, tem uma O foto artesanato tem tudo sua, a ver. tem uma foto sua aqui que eu quero mostrar. É de um tapete, né? Deixa eu procurar ela aqui. Um tapete que foi da sua avó e você está aqui. Deixa eu procurar. Estou pisando nele. Ai, que coisa linda! Então, me conta um pouco dessa peça. Então, assim, eu tinha essa peça já, eu ganhei de casamento. A minha avó fez esse tapete para mim, fez uma coxa para minha irmã, e aí eu guardei. Eu não consegui visualizar isso na minha casa. E agora, trabalhando no design afetivo, eu mexendo com a minha mudança, eu falei, não, eu vou usar esse tapete. Aí eu mandei lavar, que estava guardado há muito tempo e tal. Cheguei a usar uma época, mas depois eu deixei. E aí, cara, quando eu coloquei na minha casa, eu falei, não, vou tirar uma foto e vou mostrar, eu quero mostrar esse tapete. E por que que eu tô na foto? Porque senão ia parecer que era um tapetinho de banheiro, por conta da proporção, entendeu? E eu falei, não, Luz, espera aí que eu vou ali, é, eu vou me inserir aqui no tapete Foi até o Wesley que tirou Ai, eu achei essa essa foto foto. linda. Parece uma modelo. A Custei gente ver que pensou era você. Depois que eu vi, falei, nossa, que lindo. Porque eu acho que é isso mesmo, a afetividade do tapete, da memória que ele te traz, você ali usando ele na sua casa, eu acho que você conseguiu passar isso para a foto, para a fotografia, né? Uhum. Ó, a Cíntia está dizendo que ainda vai ter essa foto. Ela quer, pô, ela quer que o Wesley tira. A gente estava aqui fazendo um trabalho aqui em casa, o Wesley que trabalha comigo, e a gente estava até fazendo. Acho que a gente fez um videozinho aqui em casa, e aí quando acabou, eu falei, Wesley, tira foto do tapete e tal. E aí ele foi, não, foi na cozinha, pegou a escada, subiu e tirou. Eu falei, ó, vai parecer um tapetinho pequeno. Eu falei, Uhum. pera um pouquinho. Aí fui lá, peguei. Cara, isso não demorou assim, 5 minutos. Ele tirou umas 3 fotos e eu falei, tá bom. E aí ele tratou a foto, eu falei, não, eu vou explicar sobre o design afetivo e a importância desse tapete para mim. Foi A isso. Georgia disse que quer esse tapete, eu também quero um. Falando. Ai, ai. Silene, então, nesse gancho, né, do tapete, você tem outros projetos aqui que eu quero compartilhar e que você fale um pouquinho, né? Eu acho que tem muito design afetivo, inclusive,
esse projeto da sala de imprensa que você fez para a Casa Cor, foi sua estreia, uma grande estreia, né, na Casa Cor. Fiquei muito orgulhosa de você. E você buscou memória do jornalismo, né? Você trouxe para que os jornalistas eles se sentissem bem, se sentissem à vontade. Conta um pouco para a gente. Então, esse projeto, quando eu peguei esse espaço para fazer, e aí eu fui trabalhando todo o pessoal que realmente é da mídia, e eu queria desenvolver mesmo algo que chamasse atenção e que desse alguma emoção para quem, como era um ambiente de passagem, a minha proposta, eu falei, não, eu quero que as pessoas parem, percebam o ambiente, faça essa viagem no túnel do tempo. Então, assim, eu fui trabalhando cada profissão. Aí, no jornal, eu encadernei os jornais. Eu tenho uma máquina, essa máquina eu tenho aqui em casa ainda. Eu comprei essa máquina na época pela internet, e aí eu entrei em contato com o arquivo público, sobre algumas fotos desse espaço aí do Porto, né? E aí um artista fez umas fotos em preto e branco. Eu trouxe também a máquina fotográfica, né, pessoal? Tem A uma gente... outra foto aqui, deixa eu te mostrar, né, dessa estante linda, que eu acho que você usou a máquina fotográfica, tá até aqui embaixo da minha janelinha. Depois eu quero que você mostre um pedacinho e me conta essas histórias que estão aí, né? Que tal você mostrar isso pra gente? Então, as máquinas eu já tinha, porque eram do meu pai, ele guardava essas máquinas, não que ele fosse fotógrafo, mas ele tinha essas máquinas, aí, acho que na minha adolescência, eu falei, ai pai, deixa eu guardar essas máquinas. E aí guardei, muito tempo ficou guardado. E aí quando eu fui fazer a Casa Cor, cara, eu quero representar cada profissional dessa área de imprensa. E aí eu falei, não. Aí eu lembrei da máquina, tinha umas 3 que meu pai tinha guardado. E aí, eu conversando com o Will, ele falou, não, Silene, põe umas caixas de acrílico, vai ficar bem legal e tal, vai ter cara de museu. E assim foi. E aí, eu coloquei e hoje eu trouxe para minha casa, estão aqui. Pois eu gosto muito desse projeto seu. Acho que você E a, foi muito e a memória feliz, assim. afetiva dele, obrigada, e a memória afetiva dele é dupla, porque eu tenho a memória que é do meu pai e da minha estreia na Casa Cor. Então, assim, é muito importante para E mim. você E ainda levou essa memória para o ambiente, né? Que era uma sala de imprensa, você conseguiu isso. passar isso para quem ia E eu frequentar falava esse para as espaço. pessoas que eram, Né, que uma sabe? amostra é diferente de uma casa, né? Uma amostra você tem que criar um Uhum. cliente para você Um poder personagem. contar essa história. Inclusive, nós fizemos isso, né? No Morar Uhum. Mais, nós fizemos esse. Verdade. O primeiro encontro foi com a Adriana. Pois A gente, eu tenho em aqui 2015, né, Adriana? 2015, né? Isso. 2015. Eu A gente tenho foi as fazer. fotos. Eu tenho as fotos, vou ver se eu acho aqui, porque eu acho que elas são as primeiras fotos da minha câmera. E até salvei no álbum, mas aqui eu não consigo buscar. Que aquela mostra a gente buscou referência de uma. A gente queria criar um, Um um, um personagem personagem para a gente e a gente estava desenvolver o entrando, projeto. não conseguia alinhar as ideias. A gente ia para um lado, depois pensava em outro e tal. E aí falou, cara, eu não consigo criar sem a gente ter um personagem fictício. E aí foi quando a gente chegou na nossa musa, né, nossa amiga, que foi a Anne, e foi muito legal, porque né, o jeito dela, a história dela, o que ela realmente gosta e vivencia, tinha muito a ver com o que a gente estava, na época, querendo colocar na mostra, só que a gente não sabia direcionar. Foi muito mais fácil quando você tem, né, um personagem ou um cliente. Eu tô tentando achar aqui as fotos. Eu salvei em página, mas eu não consigo abrir página E aqui. ele ilustrado com Eu tinha que ter salvo alguns novamente. ambientes.
mesmo em mostra, as pessoas desperta a memória afetiva de várias pessoas. Né? Nesse mesmo caso aí da sala de imprensa, você via pessoas se Achei emocionando. aqui. E aí também, esse ambiente mesmo, né? Você sabe como que né, chegavam jovens e falavam que tinha a ver com o estilo delas. Então era muito, muito legal isso. Né? E a gente realmente buscou essa essência da personagem, né? Que foi a Anne Carp, Isso, que foi, nós fizemos esse quarto para ela, né? isso. E aí tem toda a essência dela. Ela dizia, inclusive, que ela não queria sair daí, né? Não. E aí o ponto principal dele foi quando ela disse pra gente que a vontade que ela tinha era acampar, ela tá no meio da mata, sabe? De vez em quando ela estava num processo muito agitado na carreira dela, ela falou assim, ah, o que eu mais queria. E a gente ficou pensando como que a gente ia trazer essa floresta, ela acordar, né? Então, assim, a cama com esse dossel era como se fosse a cabana, a gente colocou esse rodapé iluminado, né? E né, é da Thais Amar essa arte também que ela arrebentou. E passou realmente essa de forma bem sutil e bem né, contemporânea, esse jeito de mata que ela queria, de acordar, na hora que ela levantasse, né, ela ter a sensação de que está na floresta. Esse projeto, ele tem uma grande Não, importância lembra para da mim. gaiola? A Lembra gaiola, da gaiola? Porque a gente perguntou tem para ela o foto dela seguinte. aqui, ó. Isso. Isso. Ela falou assim, a gente perguntou sobre animais, ela falou assim, animais para mim sempre soltos, eu não gosto de animal preso, não foi? E Foi. aí a gente pintou, nós duas né, pintamos essas gaiolas e a gente usou como suporte para bolsa e sapato, não foi? Foi uma forma de mostrar realmente os pássaros soltos, né, na Soltos. natureza, remetendo a isso, né? E tem um outro projeto aqui também, Silene, que agora eu não vou conseguir, porque agora ficou lá no final. É de uma outra amostra que você fez, que é a Conceito CIE, né? Ah, Esse tá. projeto, acho que é cheio também, né, de De referência. design afetivo. Artesanato, que eu adoro, tem obra de arte. Então, eu criei um personagem que para desenvolver esse projeto, que era com referência mineira, um mineiro que veio morar em terras capixabas e quis trazer Minas junto com ele na mala. Então, assim, a ideia é, como o pé direito era alto, eu fiz tipo um pergolado mesmo, aí trouxe a madeira, aí trouxe as pedras de Minas, as almofadas eram imagens, são imagens é, das igrejas, né? De Ouro Preto, se eu não me engano, e uma de Belo Horizonte. A gente pediu uma artista, eu pedi um artista para representar, foi o Nilson Camisão, não foi? Que ele fez Sim. Uma lembra? Acho que o Nilson escultura, né? representou A isso, pérola do barroco que estava lá. a Nossa, pérola do barroco, fiquei fez o maior sucesso, apaixonada com essa obra. ele fez exclusivamente para essa mostra. E aí eu desenhei uma estante, essa estante hoje ela está no mercado, né? Que é a Ah, ela adega. tá aqui, ó. Tenho foto dela aqui, ó. Hoje ela tá. Você reusou, né? Ela Isso. num outro ambiente, uma outra amostra, com uma nova cara. Uhum. Essa mesma estante eu trouxe daquela outra mostra para essa daí, uma estante adega, mas hoje ela entrou na linha de produção de uma indústria. Isso que eu quis dizer. Uma proporção Uhum. menor, eu dei uma repaginada nela e ela também está Isso no eu mercado. acho muito bacana, assim, Lene, quando a gente pode, que a gente até mostra para o cliente que ele não precisa se desfazer. Eu fiquei louca, encantada quando você disse, não, eu estou usando a mesma estante. Falei, caramba, dentro de uma amostra, um profissional usar a mesma peça de uma amostra de 2 anos atrás com uma nova cara. E acho que isso é muito importante para o cliente, dele poder Uhum. ter essa Aproveitar. possibilidade, né, de criar um novo projeto, mas incorporando as coisas que ele tem, né? Uhum. E o que você me fala disso, assim, quando você Eu teve acho essa que ideia, essa sacada?
Então, eu precisava de uma divisória, um biombo, e eu precisava desocupar outra peça, essa estante que estava no outro ambiente, né? Que eu passei a fazer esse ambiente diferente, né? Do espaço que eu estava antes. Eu falava, gente, que dó, né? Porque foi um investimento, né? Que o fornecedor fez, desenvolveu toda essa peça, e eu acho ela tão útil, tão prática. E aí eu pensei em dar esse ar de divisória mesmo. E aí tomou outra cara, né? Que a gente, tá vendo essa obra aí? Já. Sim. Eu vou até te mostrar uns outros cantinhos desse projeto também, que é totalmente esse sofá amarelo, né? Que é ousado, essa ousadia também é bacana. Inclusive, cores, né, Silene? Você está se especializando, você está assim falando sobre cores, gravando vídeos com muita propriedade, né? Então, onde que as cores entram no design afetivo? Então, até os vídeos eram uma forma até descontraída mesmo de estar falando, porque eu percebia o quanto que o cliente, às vezes, tem medo de usar cor. Tem medo de misturar as cores. Então, para não errar, fala, não, eu prefiro um projeto branco, um projeto bege. E aí eu falei, gente, como que eu passo isso para as pessoas, para elas entenderem que tem a ver com as nossas emoções, a cor, né? Ela também desperta esse gatilho no cérebro que causa uma emoção. Eu mesmo gosto muito do verde, então na minha casa tem verde, né? Tem mobiliário verde, eu tenho verde no meu quarto, mas também respeito as cores dos meus filhos, então cada um tem a cor que gosta, né? Então tem muito disso também. E aí eu fui fazendo esses vídeos, e cada semana eu fui falando sobre uma cor e o quanto ele afeta o nosso humor, né? O uso exagerado da cor, porque também não é só usar a cor. Às vezes você pode adorar aquela cor, mas passa 3, 4 dias, ou você fica 8 horas olhando para aquela parede naquele tom, aquilo ali pode causar, né? Além de falta de criatividade, mal-estar, ansiedade, vários outros sintomas, entendeu? Que não é legal. Então, assim, a cor tem que trazer o bem-estar. Por isso também ela faz parte do design afetivo, né? Faz Pois é, parte. então, você que não Mas, segue a Sirlene Reco, você tem que seguir a Sirlene Reco, que ela está falando sobre esse assunto muito bem. Eu estou adorando os vídeos, inclusive, tá ficando profissional, hein, amiga? Vai tomar meu lugar daqui a pouco. nada que isso. Era só uma forma de brincar mesmo, e aí falar também como que isso pode ser aplicado. Às vezes a pessoa não conseguia perceber um rosa na cozinha, não consegue perceber um vermelho numa sala, que pode ser numa peça, e o porquê que você gosta do vermelho, e como usar aquele vermelho, entendeu? Como usar aquele tom de amarelo, e qual a reação que o amarelo causa em quem está entrando no ambiente, sabe? São umas coisas que é legal estar falando e estar discutindo, pelo menos eu acho. Eu acho muito bacana também. Eu quero mostrar um projeto lindo seu na Casa Cor 2018, foi? Uhum. E foi essa sala que você desenhou, inclusive essa mesa também. Isso. E o que tem de Esse memória ambiente, ali? esse ambiente tem design afetivo, tem design biofílico, porque a proposta aí no design afetivo é que a família volte mesmo, e o que está acontecendo hoje, volte a ter tempo para sentar na mesa, a família toda, degustar vinhos, conversar, bater papo, ou mesmo os amigos. Entendeu? Então, eu queria um espaço que realmente fosse para trazer boas recordações, para trazer memória. E aí eu fui trabalhando aquilo que mais eu achava que reconectava com a natureza. Eu fui trabalhando madeira. Aí essa mesa é um desenho, chama mesa pássaros, é um formato de pássaros. Eu trouxe pedra, é uma luminária que eu também desenhei. Eu tenho uma relação muito Tem forte uma com pedra. foto dela aqui, ó. Ouro. Essa luminária é incrível. De Ágata, é uma luminária.
um desenho totalmente orgânico, que ficou bem assim, singelo, mas trouxe um toque que eu queria. Lá atrás a gente tem uma cristaleira, quer dizer, tem memória afetiva. E esse ambiente aí foi quando me deu o start. Eu falei, cara, é isso que eu realmente quero fazer. É desenhar peças, sabe? Mudou um pouco meu jeito de ver a vida, porque foi uma aposta mesmo. Eu falei assim, olha, eu vou tentar desenhar o máximo para ver aonde, que resultado, para que caminho que eu vou. Sabe quando você não sabe? Então, assim, essa Casa Cor realmente foi um divisor para mim, porque eu me vi como design de produto e, ao mesmo tempo, trabalhando o design afetivo, trazendo memórias. Então, as pessoas olhavam assim, cara, uma cristaleira. Eu sempre quis ter uma cristaleira, mas a referência que eu tinha de cristaleira era aquela antiga. Eu não gosto de, sabe? E a pessoa falava, não, você pode ter uma cristaleira num formato diferente. Então, essa cristaleira tem 3,5 metros, deu um trabalho para a gente desenvolver Mas e para quanto mais trabalho dá, né, eu a adoro o gente resultado, gosta. né? O fácil todo mundo faz, né? Vamos fazer o que é impossível. Imagina 12 homens segurando, levantando essa pedra, eu quase morri. Quase, que louco. Silene, e você empregou nesse projeto? Essa pedra também está aqui em casa. Eu Pois não é, você consegui empregou entregar. muita arte, né? Você valorizou, inclusive, vou mudar aqui a foto que eu acho que mostra um A minha pouquinho mais. filhota. É a sua filha, né? Isso é emoção, assim, de você ter uma peça de um artista. Então, você está valorizando a arte, a cultura, numa peça super afetiva, né, para você, que hoje está na sua casa. Me fala um pouquinho sobre essa valorização do artista, da arte num projeto. Qual a importância, né, da arte num projeto? Então, a arte, ela é como se fosse o suprassumo, o detalhe, né? Ela vem para preencher e, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade e uma potência de causar várias emoções na gente. A arte faz isso, entendeu? E aí independe se é uma peça que custou barato, de um design ou de um artista desconhecido, até uma peça cara, uma peça de galeria, entendeu? Isso não importa. O importa é a emoção que causa. E o Will entendeu super bem o que eu queria, que eu falei com ele, eu queria mostrar é, essa reconexão mesmo, que era o tema, né? Essa reconexão, a pessoa dentro, se sentindo fazendo parte da natureza, a gente voltar mesmo a esse estado que a gente era, né, no passado, menos urbano, né? E a maioria das pessoas tem família no interior, então a gente tem essa lembrança boa. Então era isso que eu queria mesmo. E ele entendeu super bem. A arte é dele, entendeu? A arte é dele. Eu só dei para ele o briefing, só fiz a menção do que eu queria. Sandra, é a Cíntia, filha da Sirlene, sim, só respondendo aqui a Sandra. Mas, Sirlene, isso é muito importante quando o profissional ele busca o artista e você vê, você teve essa conversa toda, né, com o artista, ele criou, mas a Uhum. partir das suas ideias, né, do seu projeto. E isso é bacana, tanto quanto o artista aceitar, né, acolher a opinião de um profissional e do profissional, né, de buscar, porque às vezes a obra não está pronta, né? Muitas vezes a obra não está pronta, né? E a gente tem que se inspirar eu acho que isso é muito bacana de você ter falado, né? E eu quero falar um pouquinho agora dos seus desenhos de mobiliário. Tem uma peça sua que é esse banco, que é um videozinho que eu tenho aqui, banco raiz quadrada, que eu tô apaixonada, eu quero esse banco para mim. Me fala um pouquinho do design. Gente, isso aí foi, tipo, eu tava fazendo meio que um desenho, um rabisco, rabiscando, e aí eu falei, cara, parece uma raiz quadrada, e saiu.
um banco. E aí eu resolvi enviar para um concurso, e ele foi finalista, né, do Salão Design desse ano. Essa peça lá no Sul ainda, né, não consegui ainda fazer retirada por conta que lá fechou tudo, não tem, né, não tem nada Olha o possível. Poltrates Felipe aqui com a gente. Olha como a gente está chique. Ei, Felipe, beijo, amigo. Obrigada. Beijo para você. Desculpa, amiga. Então, Mas ele também traz uma memória afetiva, porque a gente passou por isso, né? A maioria todo mundo passa, né, pela matemática, e aí você ter uma peça conceitual, o desenho ele respeitou bem, eu tentei no máximo que o banco saísse respeitando realmente a forma da raiz quadrada, e eu gostei porque ficou limpo, ficou um design minimalista, assim, sabe? e qual Eu foi o gostei. prêmio que você ganhou? Não, eu não ganhei, eu fui Você finalista. participou, né? Uhum. Foram 850 inscritos e 93 foram selecionados. Aí o meu banco fez parte desses 93. Parabéns, minha amiga. Parabéns. Pois é, e tem um outro projeto seu aqui, um desenho de mobiliário, que eu achei incrível também, estou muito apaixonada com esse sofá urbano. Me conta um pouquinho dessa peça. Então, essa é uma peça que tem uma proposta mais leve, uma linha também bem trazendo conforto, trazendo aconchego, mas uma linha simples, entendeu? Ele tem simplicidade, mas ao mesmo tempo ele é funcional, E ele tem um elegante. metal, essa mistura de materiais eu adoro, 2 a 3 materiais eu gosto muito, e esse aí tá para entrar também para ser produzido. Eu tenho ele aqui numa foto, numa cor maravilhosa. É esse que eu quero, tá? Uau. Ai, ai, pois é, amiga. Então, me mostra um pouquinho desses objetos que têm memória afetiva aí na sua casa. Essa sua estante atrás de você, ó. Eu falei sobre estante, dei uma dica ontem sobre estantes, como organizar as estantes. Mostra um pouquinho das estantes e da memória afetiva que tá aí, da sua Tá, estante e do que você tem de memória afetiva, né, na sua tá. casa. Mostra um pouquinho pra gente. Essa estante que eu fiz é justamente que eu chamo de estante da memória afetiva. E ela tem os espaços que estão vazios. E a proposta é justamente essa. Às vezes a gente termina um projeto para tirar foto, ele tem que estar todo pronto, todo montado e tal. E, e essa estante, eu quero que a partir de agora ela seja montada a partir das minhas vivências, entendeu? Das viagens, do que eu vou trazer. E eu sempre estou mudando as coisas de lugar nela. Então, eu vou te mostrar. Mostra aí. Me mostra o que que tem aí de importante de memória para a gente falar um pouquinho e terminar, né, a nossa live com muito amor. Bom, aqui são as máquinas que eu te falei. Essa peça aqui que eu adoro. Tá vendo? Que eu acabei comprando, porque eu usei na Casa Cor também. Então, tem uma memória afetiva, além do artesanato. Aqui são as peças que eu trago de viagem, são os meus santos, né? Eu tenho um pouco de revistas. Aqui a pedra. Ó. Ah, deixa eu te falar o que eu tenho de novo aqui agora. Então, eu tenho meu pai. Olha, não sei se dá pra ver. Ai, deixa eu tirar aqui. Nossa, eu sou louca, apaixonada por um tacho desse. Se eu te falar que esse tacho estava lá no meu sítio, que meu pai me deu, e ele estava jogado lá, jogado não, ele estava na área de churrasqueira lá um tempão, mas ele estava todo preto, ele estava todo nesse tom assim, então eu não conseguia perceber, ele ficou lá, eu gosto muito, né, dessa peça e tal, e aí meu pai, antes de começar a quarentena, ele falou, filha, eu limpei a peça, aquela peça que tá lá, e você não, eu queria que você guardasse essa peça, porque foi do seu bisavô.
E ele provavelmente fez porque ela está muito mal feita, solda as peças. Então, ela tem mais de 150 anos. Eu falei, cara, isso aqui foi feito pelo tataravô dos meus filhos. Entende? E eu falei, pai, por que você não me falou isso antes? E eu não sabia. E tá Entende? aí agora, né, na E sua sala. aí eu Até me falei, emociona, pai, amiga, que eu tô pra aqui também. Eu tô aqui eu- sentada numa cadeira que foi da minha avó, né? E isso as memórias me emocionam, né? E ver esse tacho aí na sua casa, na sua sala, né? Trazendo essa memória toda que, eu falei pra inclusive, ele. esse afeto eu acho que faz bem, né? Para a alma da gente, né? A gente ter esse amor, esse aconchego, né? Falei com meu pai, eu falei, pai, ele nem vai voltar pro meu sítio. Eu não Uhum. sabia que tinha sido feito. Eu nunca tinha me falado isso, entendeu? Eu achei que, né, ele tinha, era um achado, comprado. Eu não sabia que era tão antigo e tinha uma recordação. Ele falou, não, foi do seu bisavô. Guarda ela lá direitinho no sítio. Eu falei, não, pai, vou levar pro meu apartamento. Depois eu faço função para ele aqui, mas Ai, é ai. isso. Eu acho que Silene, hum, para finalizar, assim, eu queria aproveitar, né, que eu tô com você aqui. Você é uma grande designer que eu admiro muito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, hum. que pode ser respondida pelo que você, pela sua essência. Você, Silene Reco, o que você acha que vem de tendência para 2021, depois dessa pandemia, depois que isso tudo passar, o que vai mudar nas casas, em receber, em ficar em casa, em curtir a casa? O que você acha? Então, eu acredito que muita coisa vai mudar, né? Que eu acho que a gente está passando por um processo de conhecimento mesmo, né? De estar mais próximo da família, de convivência e de introspecção. Então, eu acho que isso vai afetar muito, né? Então, quando a gente voltar à nossa rotina, né? Que espero que seja mais rápido, eu acho que muito do que a gente está vivendo hoje em casa, dos valores, isso a gente vai levar, entendeu? Então, acho que a gente vai é, buscar mesmo trabalhar o design afetivo. Acho que tudo a ver com isso, porque eu acho que o profissional hoje vai focar mais e vai entender, e o cliente também vai entender que não adianta ter a casa que o vizinho tem, ou que o estilo de. Sabe? São as suas características, são as suas particularidades que são importantes. Porque quem vai viver na casa é você, né? Então, Resgate das suas memórias, né? isso aí. Então, assim, cabe ao profissional entender isso e começar a trabalhar, porque vai ter cliente que vai querer isso. Então, assim, como despertar e como conseguir chegar no resultado satisfatório. Então, assim, é todo um processo que a gente também vai ter que aprender e vai ter que buscar ajuda, né? Sim. Então, eu acho que é um processo. A gente tem um tempinho? Uns minutinhos, pode falar, vai falando. Eu acho que a gente, como profissional, a gente sempre se viu como o autor mesmo, como se fosse um cinema, fazendo uma analogia com o cinema. A gente vai sair um pouco do lado principal, que é do diretor, do protagonista, e o profissional passar a ser o diretor de arte. Ele vai só dar o norte, mas o projeto, quem vai estar envolvido e quem vai passar essa essência, o que ela gosta, o que sente bem, né? Respeitando as particularidades de cada morador, quem vai passar é o cliente, não é o profissional que vai impor estilo. Até porque design afetivo não tem nada a ver com estilo, né? Você pode ter uma casa maximalista, né? Sempre misturando outros estilos, não importa o Eu acho que estilo. essa mistura é que faz, Que inclusive, legal, eu ficar também. interessante, né? Um projeto ser interessante, ser a cara do cliente, é quando você mistura E também realmente. você investir, Dri, eu acho que a partir de agora as pessoas vão buscar peças no mercado que realmente tenham função,
e que realmente seja, traga algum sentido, conte uma história, né? Eu costumo falar que as peças, né, igual eu te mostrei, você mostrou aí o banco. O banco conta uma história por si só. Você olha o desenho, você se remete ao período que você estudou matemática. Então, assim, ele fala por si só. E aí a pessoa, o cliente que adquire essa peça, ele adquire justamente por causa dessa história que Dessa lembra história. ele, né? Justamente você chegou no ponto-chave. Então, quem desenha hoje, tanto mobiliário, ou quem projeta interiores, eu acho que tem que despertar para isso, né? Para esse novo cliente que vai surgir a partir dessa quarentena, né? Uhum. Será que a reflexão, será que eu realmente sou a principal visita da minha casa, né? Então, é basicamente isso. Amiga, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo. Você é uma pessoa muito querida, você me Você passa também, esse afeto. Eu acho que você passa isso para as pessoas, né? entendi Quero muito. agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, né? Pessoas, amigos nossos, Teve muita gente. profissionais, né? Parceiros. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito bom esse papo. Espero que a gente tenha outras histórias para contar e partilhar por aqui. Muito obrigada, todo mundo. A gente está terminando, olha, você viu, né? Você falou assim, nossa, uma hora é muito tempo, e a gente falou e tinha muita coisa ainda para falar, né? Sandra, a gente volta outro Espero ter dia, então, com contribuído. novos assuntos, né? Foi um prazer falar com você. Sempre é um prazer falar com você, querida. Ah, obrigada, amiga. Espero ter falado um pouquinho do meu jeito, do que eu acho, do que eu acredito, né? Ter Aí, e contribuído. compartilhar isso nesse momento, né, é muito bacana. Então, quem quiser deixar até sugestão de temas para mim, né, e convidados, Sandra, eu quero conversar com você depois. Vamos fazer uma live, Sandra Bastos? Né, Sandra também tem muita história para contar. Verdade. Então, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar Eu aqui, já vou partilhar salvar, também. tá? Muito Tchau, bom. Silene, muito Tchau. obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Beijo. Tchau.